Deus toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão por mais esse encontro, por mais esse momento. Agradeço a Deus novamente por sua vida, louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de compartilhar a sua palavra juntos e rogamos a Deus que nos abençoe com a sua palavra. Nós estamos ainda estudando a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos considerando as bênçãos como resultado do conhecer e do conhecer o ser de Deus e o conhecer o ser do Senhor Jesus Cristo. Vejam que Pedro nos traz esta alusão do conhecimento, a importância do conhecimento e o que esse conhecimento produz em nossas vidas. À medida em que nós conhecemos o ser de Deus e conhecemos o ser da pessoa de Cristo, a própria pessoa de Cristo, nós gozamos de graça e paz. Ele roga para que essas bênçãos, graça e paz, sejam multiplicadas em nossas vidas. Interessante que Pedro começa fazendo essa distinção entre Deus e Pai, o Deus, o Pai, e Jesus, o nosso Senhor. Pedro faz essa distinção porque há uma necessidade que nós o conheçamos, o ser de Deus nas pessoas da Trindade, o papel de Deus o Pai, o papel de Deus o Filho e o papel do Deus Espírito. E Pedro nos chama a atenção de fazer essa distinção do que é o Pai e do que é o Filho. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, Jesus diz assim, olha, todas as coisas foram me entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai exceto o Filho, e a quem o Filho desejar ou quiser revelar o Pai. E João capítulo 17, versículo 3, ele diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Cristo a quem Tu enviaste. Então vejam bem que Pedro nos chama a essa responsabilidade. Conhecimento implica em estudo, conhecimento implica busca, desejo, de proximidade, de conhecimento, de profundidade. E isso implica também esforço e dedicação da nossa parte. Se nós desejamos conhecer a Deus e nós desejamos conhecer a Deus através do Filho, então nós precisamos conhecer Jesus, o Senhor e Salvador, como Filho de Deus e conhecer o próprio Deus como o Pai desse nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro então nos chama a atenção porque se nós aprofundamos esse conhecimento, como resultado nós teremos a profundidade do conhecimento da graça e a profundidade, a extensão dessa paz que nós temos da parte de Deus para conosco em Cristo Jesus. E conhecer isso de forma profunda, entender isso à luz das Escrituras, é que vem formando no nosso coração e na nossa mente essa estrutura de estabilidade, de segurança, de paz, apesar de adversidades, de paz e de reconhecimento da proteção de Deus, das bênçãos de Deus sobre nós, independente se nós estamos chorando ou sorrindo, se nós estamos passando por tribulações ou tendo vitórias, se nós estamos sendo perseguidos ou gozando de paz, esta graça e essa paz, ela tem que ser o resultado desse caminhar, desse relacionar pessoalmente com Deus e profundamente conhecê-lo nas Escrituras e através do próprio Cristo. A graça, sem dúvida alguma, ela fala desse favor imerecido de Deus por nós, Todos nós, em virtude do nosso pecado, em virtude da nossa transgressão, nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo explica em Efésios 2, de 1 a 3, mas quando ele chega no versículo 4 de Efésios 2, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou,
Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele diz, pela graça sois salvos, pelo favor imerecido, não por mérito, não por obra, não por valor humano, mas tão somente por graça, e essa graça é o favor da parte de Deus para conosco. Quando ele fala dessa paz, ele está falando que nós estávamos mortos em delitos e pecados e nós nos encontrávamos debaixo da ira de Deus, debaixo de uma condenação eterna. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos reconhecidos como filhos da ira, como os demais. E reconciliados em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo como o único Senhor e Salvador, como o Filho enviado de Deus, e cremos e professamos Ele como nosso único mediador entre nós e Deus, então Deus retira a sua ira de sobre nós, Deus remove a sua condenação de sobre nós, como? Aplicando essa ira sobre o seu Filho lá na cruz, ou seja, ele derrama a ira dele sobre Jesus na cruz, quando Cristo está nos substituindo na cruz, e ele lança toda a nossa condenação em cima de Cristo, e nós então somos justificados por essa justiça perfeita de Cristo ao nos substituir na cruz. Então vejam bem, por isso é que Romanos é bem enfático, no capítulo 5:1, justificados, pois, mediante a fé em Cristo, tende paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam bem, nós temos paz da parte de Deus em Cristo Jesus, ou seja, ele removeu toda a ira, toda a condenação. Vejam bem, esse conhecimento envolve tanto conhecer Deus, sendo revelado na sua palavra, por meio de Cristo, como também envolve o conhecimento subjetivo de experiência pessoal, individual. É você abrir as Escrituras e entender que fé é essa que nós obtivemos na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo, que graça é essa, que paz é essa, que são multiplicadas sobre nós por causa desse Cristo, à medida que nós conhecemos a Deus e conhecemos Cristo. Vejam bem, não é que a graça ela é aumentada, não é que a paz é aumentada, esticada, não. Elas são multiplicadas em termos de segurança, elas são multiplicadas em termos de estabilidade. À medida em que eu entendo o que Deus Pai fez por mim em Cristo Jesus, à medida que eu conheço os atributos de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, em levar o seu Filho como substituto da minha vida, da minha pessoa naquela cruz, e à medida que eu entendo que esse Filho, sendo o próprio Deus, se dispõe a morrer no meu lugar e me substituir, então vejam bem, essa graça e essa paz, elas me trazem mais estabilidade, maior compreensão, mais proximidade de Deus, mais dependência de Deus, mais eu entendo que a minha salvação, que a minha estabilidade, que a minha alegria não dependem de mim. Elas não dependem do que eu faço ou deixo de fazer, mas tudo isso depende da forma que eu confio nesse Deus, da forma que eu dependo desse Deus, da forma que eu entendo o que Ele fez por mim em Cristo Jesus. Quando Pedro diz, a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, isso implica exatamente isso. Olha, eu vou conhecendo e eu vou encontrando uma estabilidade. À medida que eu vou caminhando com esse Deus numa relação íntima, num conhecimento profundo das Escrituras, num conhecimento profundo do próprio Jesus, nessa comunhão de dependência, diante das tempestades, diante das adversidades, diante de uma pandemia, nós nos aquietamos diante de Deus, entregamos tudo em suas mãos e confiamos nele e damos os passos segundo a sua direção, segundo a sua orientação na sua palavra. Isso tudo resulta desse andar com Deus, desse conhecimento. E como Paulo escreve em Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente.
Por que que guarda? Por que que protege? Porque à medida que nós o conhecemos nessa característica de relação, de caminhar, de andar, de proximidade, de dependência, de confiança, nós descansamos, nós encontramos alívio, nós encontramos paz, nós encontramos segurança. Nós começamos a enxergar todo ao nosso redor, a nossa cosmovisão ela vai ampliando e vendo que Deus tem um controle soberano sobre todas as coisas, que Deus governa todas as coisas, que Deus tem um propósito em todas as coisas e que Ele cuida de nós em todas as coisas e que todas essas coisas cooperam para o nosso bem segundo o seu propósito e que nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso Pedro nos chama a atenção para isso, olha, estudar, conhecer, aprofundar no conhecimento de Deus, aprofundar no conhecimento do próprio Cristo. O Deus Pai tem o seu papel e a sua função, o Deus Filho tem o seu papel e a sua função, o Deus Espírito tem o seu papel e a sua função. E à medida que isso vai esclarecendo na nossa mente e criando raiz no nosso coração, nós nos tornamos crentes mais sólidos, mais dependentes, mais seguros, mais certos da nossa miséria e da nossa fragilidade em nós mesmos, mas da nossa força, da nossa estrutura e segurança no ser de Deus, na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito. Deus nos fortaleça, Deus te revigore como pessoa, Deus te renove a cada manhã com essa graça e com essa paz, e que as circunstâncias, ainda que não haja gado no curral, ainda que a vide não dê o seu fruto, nós temos a força do Senhor, nós somos guardados por Ele, e essa graça e essa paz a cada dia mais nos estrutura, a cada dia mais nos torna mais dependentes dEle, mais confiantes nele. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Um abraço a todos e até mais.